Aqui na área de redes neurais, a gente tem, poxa, aqui eu queria saber qual é o Precision, qual é o Recall, qual é o IOU, qual é o DICE, qual é o MAC. Aí você, pô, caramba, o que o cara está falando aí nesse F1? Tem uma pleura de... Aí você fala assim, Marcelo, não tem uma coisa boa que possa ser usada? Não, infelizmente não. E agora, tem algumas coisas que podiam ter 3 nomes. E a mesma coisa, às vezes, tem 3 nomes. Aí atrapalha mais ainda, né? Porque aí você não sabe, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um problema de classificação multiclasse. Quer dizer, cada imagem pertence a uma das 10 classes. Você não tem, por exemplo, se eu tivesse classificando animais e cor da pelagem, um cara podia ser cachorro, cor marrom. Então, aí ele pertence a mais de uma classe. Mas aqui não, as classes aqui são mutuamente exclusivas. Eu só vou para uma classe. Ou se eu sou 5, eu sou 5, senão eu sou outra coisa. Eu sou 0, eu sou 4, eu sou 1, sou 9, eu sou 7, não sei. Então, esse problema múltiplo classe, o que nós fizemos no nosso trabalho foi usar essa matriz de confusão, que é uma matriz em que cada elemento dela, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o que seria cada amostra, qual seria a verdade dela. E aqui eu teria qual foi a predição que a rede fez. Então, por exemplo, esse 2 significa que 2 amostras que tinham zeros, essa rede aqui achou que esse zero eram 2. Tá? 13 amostras que era 0, ele achou que era... Não, que era 1, perdão. Aqui que achou que era 2. E assim vai. Então, aqui, essa matriz de confusão. O que nós colocamos no nosso... A coisa foi essa acurácia. Na realidade, eu devia chamar isso de... Tem umas pessoas que chamam, às vezes, de MAC, Mean Accuracy, que seria porque é uma acurácia média. Porque aqui na diagonal são os caras que foram previstos corretamente. Por exemplo, 745, 3 foram previstos como 3. A rede disse que eram 3. Então, quando você soma a diagonal e divide pelo número total de elementos aqui, você tem quantos você acertou sobre o total que você testou, certo? Então, essa é a acurácia que a gente fez. A acurácia é um bom indicador. Vamos usar a acurácia. Vou dar um exemplo que não é bom. Eu tenho esse projeto de fazer detecção de gás em imagem sísmica. O gás na Amazônia, no norte, aí por onde a gente está pesquisando isso, está se criando essas usinas de gás que estão sendo postas lá para atender Roraima, essa coisa que estão sendo criadas agora, que deu a confusão com a Venezuela, estão se instalando várias usinas lá, geralmente ali no norte do Maranhão. Essas usinas, eles criam eles fazem um poço para achar gás, botam uma usina térmica ali e liga direto na linha de energia. Então, o cara não vende gás, ele tira gás, produz energia e vende energia, que é a maneira mais econômica de fazer essa coisa. Mas olha a quantidade de amostras. Isso é um reservatório de gás numa seção sísmica que assim, é um corte dentro da Terra. Mas, assim, os pixels, se eu pensar nessa imagem como pixel, o número de pixels que são registrados como classe de gás é menos de 1%. Então, 99,99% dos pixels da seção sísmica são não gás. Vamos supor que eu crie um classificador que seja assim, recebe um pixel e eu digo, não é gás.
Qual a acurácia é o número de vezes que ele acertou dividido pelo número total. Ou seja, a acurácia dele é 99,99. E você viu que a gente ali no nosso negócio dos dígitos, se a gente chegava a 94, 96, estava maravilha. Aqui eu tenho 99,99. E esse classificador é uma porcaria. Não vai achar gás nunca. Porque ele não... Então, a acurácia é que está errada aí. Você não vai querer usar essa medida, porque essa medida não reflete a minha necessidade do problema. Que tipo de medida a gente pode botar num negócio desse? Essa é a questão. A que tipo de medida? Aí eu vou pegar aqui e vamos chamar a atenção de um conceito que é interessante, que são verdadeiros positivos, verdadeiros e falsos, positivos e negativos. O que é isso? Vamos supor que eu tenha essa imagem de um cachorro. Esses pixels pretos são a segmentação da imagem do cachorro. É uma máscara que diz, aqui é um cachorro, na imagem. Tá certo? E vamos dizer que minha rede neural preveja que essa máscara em amarelo que eu botei em cima seja o cachorro. Quantos por cento dessa... Aqui é o que a gente chama de uma segmentação semântica. Eu quero tirar os pixels do cachorro. Quanto que eu acertei e quanto que eu errei? Aí depende. Eu tenho esses pixels que estão aqui, que eu estou dizendo que é cachorro e é cachorro. São os true positives, verdadeiros positivos. Tem esses aqui que eu estou dizendo que é cachorro, que eu dei o positivo no meu teste, como se ele fosse um pixel de cachorro, e ele é negativo. Tem esse aqui, que a ponta do rabo, que ele não pegou, que é um falso negativo. Eu estou dizendo que não é cachorro, mas é cachorro. E ainda tem isso tudo aqui em volta, que é um verdadeiro negativo. Então, uma das maneiras de analisar isso é uma classificação binária, percebe? Que eu só estou dizendo se o troço é ou não. Tem muitas classificações binárias. Você faz um exame, tem câncer ou não tem câncer? Tem doença ou não tem doença? É binário, mas a gente tem que trabalhar qual é o número que eu quero nessa classificação. Aqui, como aqui eu tenho um certo desbalanceamento não tão exagerado quanto o outro, mas eu tenho 10% dos pixels é objeto, 90% é outra coisa, é fundo. Então, eu vou olhar aqui essa minha coisa aqui. O que essa coisa diz? Eu tenho aqui o que é de verdade, se o pixel é realmente o cachorro ou o pixel não é cachorro, positivo ou negativo. E o que minha rede previu como sendo? Positivo é o true positive. Se ele previu um negativo como sendo positivo, é um falso positivo. Então, a gente passa a ter essa matrizinha de 4 números, que seriam os números, quer dizer, de novo, a diagonal aqui são os corretos e os foras da diagonal são não corretos. Mas aqui, ao invés de eu estar numa classificação de 10 classes, eu estou numa classificação binária. E nessa classificação binária, a gente consegue criar outras medidas. Quais são essas outras medidas? Qual é a acurácia? A acurácia a gente já viu qual é. A acurácia seria somar a diagonal e subtrair por dividir por todos os 4 elementos. Então, a acurácia seria o true positive mais os true negatives e dividir pelo total que está aqui. Então, você vai ter uma acurácia muito alta nesse caso aqui, mas não quer dizer nada, porque, de novo, é igual àquela acurácia do gás. A acurácia é a proporção de resultados verdadeiros entre o total de casos examinados. Tá? Não é bem... A acurácia é uma escolha válida para problemas que você tem uma coisa balanceada.
50% é uma coisa, 55% é outra. Então, quando você tem um desbalanceamento, como é o caso aqui, já não fica boa medida. Por exemplo, aí volta aquele exemplo de gás. A currada de uma rede que sempre diz que não tem gás é muito alta, mas ela nunca vai achar nenhum campo, que é o que eu falei antes. Outro conceito, precision ou precisão. Precisão, eu conhecia no passado, antes de estudar rede, que era uma coisa assim, você atira e seus tiros no alvo ficam todos no mesmo lugar. Aí você está sendo preciso, embora, se esse lugar for diferente do lugar do alvo, ele é não acurado, mas preciso. Está todo mundo fora, mas está todo mundo na mesma posição. Ele está sendo consistente no erro. Aqui o conceito de precisão eu acho que é outro, porque vamos rever o conceito aqui. O conceito de precisão aqui diz a respeito a essa primeira coluna aqui, que ele diz o seguinte: a precisão é o número de verdadeiros positivos sobre o verdadeiros e falsos positivos. Ou seja, de todos que eu disse que era correto, quantos por cento eu acertei? Tá? Essa aqui, em termos de área, seria esse pedaço sobre esse pedaço aqui. Essa seria a imagem da precisão. Percentagem de aperto de todos que foram selecionados como verdadeiro. Percebe que alguns que foram selecionados verdadeiros são falsos, mas é o falso positivo. Tá? Aqui ele está dizendo que isso é a precisão, uma escolha válida na avaliação quando queremos ter certeza da nossa previsão. Por exemplo, você quer um resultado preciso, ou seja, você não quer dizer que eu quero uma precisão alta, significa que eu não quero fazer falsos positivos. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele dá um exemplo. Se um banco vai analisar os dados de um cliente e vai reduzir o limite de crédito dele, e ele não quer errar nisso, porque se ele errar, ele perde o cliente. Tem um cliente bom que não deveria ter o crédito reduzido e ele vai lá e, pum, reduz o crédito, ferrou. Então, ele não quer ter esse caso. Mas pode ser que, porque ele vai querer garantir uma precisão alta, ele acabe deixando, ele não preveja, e tem um cara lá que é um péssimo pagador e ele vai deixar passar. Porque ele não quis acusar como pagador um cara que não seria. Geralmente, o par é precision recall, mas a palavra parece em português mais comum é sensibilidade, que também para substituir. O que é recall? Recall é a outra visão, em vez de ser a coluna, é a linha. O que é essa linha? Essa linha está dizendo quais são o total que eu previ corretamente sobre o total que deveria ter sido previsto corretamente. Se eu tinha 5 caras errados ali naquele grupo e eu só previ 2, eu vou... É 2 sobre 5. Então, aqui é essa visão do que eu previ corretamente sobre a imagem do cachorro. O que ficou faltando de eu achar nesse caso aqui? A sensibilidade é o perceptividade entre todos positivos. Então, não é todos que a rede achou que era positivo. Todos os verdadeiros lá, quantos eu consegui pegar. Então, a sensibilidade aqui, no caso, é uma escolha válida quando queremos capturar o máximo possível de positivo. Por exemplo, se eu quero instalar um negócio que previna o cara trazer uma bomba aqui para dentro da universidade, sei lá, de um avião, eu quero o máximo de sensibilidade. Eu não quero que a bomba entre de jeito nenhum. Então, estamos construindo para ver se a pessoa tem câncer ou não também. É preferível você errar
dizendo que ela é uma suspeita de câncer e ela continuar fazendo o teste, do que se o teste dizer que ela não tem e ela ir viver a vida dela 6 meses depois, ela está com câncer terminal. Então, você precisa de sensibilidade nesses testes, não de precisão. Sensibilidade. Agora, se eu chegar e disser que todo mundo tem câncer, eu estou com 100% de sensibilidade, mas meu troço é uma droga. Então, você percebe que existe um Precision Recall, eles fazem um papel interessante. Você quer os dois. Como você quer os dois, inventaram uma coisa que é o F1 Score. O F1 Score é uma média dos dois, mas não uma média normal, é uma média harmônica. O que é uma média harmônica? A média harmônica é aquela média do inversos. Agora você vai entender por que ela serve. No próximo slide você vai entender por que você usa a média harmônica. Aqui você tem a precisão, aqui você tem o recall, a média harmônica vai ser o inverso dos dois, dividido e tal. Isso daqui tem essa fórmula e tem essa fórmula. Mas isso são fórmulas só para implementar no qual seriam, como é que eu faria a contagem. Mas aqui está a sua explicação de por que a gente quer a média harmônica. A média harmônica, se eu tenho essas duas curvas, a azul e a verde, esse cara amarelo aqui é a minha média aritmética e esse cara aqui é a média harmônica. A tendência da média harmônica é sempre ficar próxima do pior caso. Então, como você quer que tanto a sensibilidade quanto a precisão sejam altas, se você fizer uma média entre as duas, você pode achar que está bom, mas uma está péssima. Você quer, na realidade, é uma espécie de mínimo. A média harmônica, ela puxa para esse lado de qual que é o mínimo dos dois. É por isso que se usa ela nesse contexto que a gente está falando aqui. Então, a média harmônica é uma possibilidade também. IOU e DICE. Vamos lá de novo. O que é IOU? Intersection Over Union. Quando você tem vários casos aqui no caso, que são, por exemplo, como tem aqui, a interseção entre o cachorro e o que eu previ é essa aqui. A união dos dois é esse cachorro com coisas a mais. A IOU é a interseção sobre a união. Então, claro que quando isso se aproxima de 1, tá bom. Quando a interseção for 0, tá péssimo. A IOU pode ser calculada em termos do true positive dividido pelos falsos positivos, true negative, falsos negativos. Que seria tudo aqui, tá vendo? Está dentro da coisa. Só que isso aí entra que naquelas derivações que a gente vai ter uma matemática por trás dessas redes e tal, que requer que a gente diferencie os erros. Tem que calcular a derivada de erro. E tem algumas funções, essa, por exemplo, que não é diferenciável matematicamente. Então, ela é bom de a gente calcular para dar resposta. Todas essas servem para, quando você faz um trabalho, você quer relatar o seu trabalho, aí você diz qual é a IOU, qual é a sua precisão, qual é o seu recall, qual é a sua acurácia. Você põe nos resultados e aí, em função da importância do seu problema, você vai achar uma ou outra coisa relativa a, quer dizer, se aquele resultado é bom ou não para o seu problema. Não quer dizer que você vai usar ela nas redes, você vai usar ela para avaliar depois o que sua rede fez. Só isso. Tá? Mas a DICE parece que é bem parecida com isso, só que é 2 vezes a interseção sobre
a união mais a interseção. Então, a DICE, ela tem essa expressão que acaba sendo exatamente o F1 score, que é diferenciável, não sei o quê. Então, aqui a gente tem esse outro cara que chama DICE, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio F1, cuja aí está dando uma outra interpretação. É eu pegar a interseção duas vezes e somar a união com a interseção. Tá? Se a interseção for zero, eu vou ter zero aí. Se a interseção for o corpo todo, eu vou ter um aí. Tá? A perda, geralmente, quer dizer, o que tem de erro é 1 menos o DICE. Eu quero que a perda, eu quero que ela seja maior quanto mais errado estiver. Você lembra que a gente, quando calculou perda, a gente calculou média ao quadrado dos erros. Então, cresce quando o erro... O DICE a gente quer que o resultado seja 1, né? Também. Ele varia também entre 0 e 1, eu acho. Quer ver? Não é? É. Sempre escuta 0. A interseção, ela pode ser nula ou pode ser o objeto todo. Não pode ser nunca mais que o objeto, porque não tem. Então, a interseção, ou ela é zero, e aí DICE daria zero, e seria o maior erro igual a 1. Ou a interseção é perfeitamente o objeto original. E aí eu vou ter duas vezes o objeto original vezes a união, que é o objeto original, mais a interseção, que é o objeto original. É 1. E aí o erro seria zero, está tudo certinho. Tá? Então, só que a gente ganhou um nome novo para a mesma coisa que era o F1 score. Então, o cara fala, meu DICE error, não sei o quê. É o F1, é o tanto faz. E tudo isso eu estou fazendo numa classificação binária. Existem respostas, como a gente teve da rede, que você não recebe se isso aqui pertence e aqui não pertence. Se é 0 ou 1. Às vezes você recebe isso aqui. Qual é a percentagem desse cara pertencer ou não ao objeto em questão? Essa percentagem, posso fazer meu cálculo de erro em cima dessa? Porque uma coisa é eu pegar isso aqui, estabelecer um limite, acima de 0,5 vira 1, abaixo de 0,5 vira 0. Pronto, vou ter um threshold aí. Posso botar 0,6, posso botar 0,7, depende de onde eu quiser botar o threshold. Mas, e aí eu binarizo e faço a classificação numa imagem binária. Nessa classificação, que a gente chama soft, essa segmentação soft que você faz antes de binarizar, é possível calcular quão boa ela está. A interseção é o produto desse Y por esses Y estrelas aqui. Quer dizer, quem é Y, quem é Y estrela? Ah, tá. Esse é o Y true. Se eu multiplicar elemento a elemento essas duas matrizes e somar, eu vou ter o valor do que eu chamaria de interseção. Que a interseção não vai dar exatamente a parte preta aqui, porque a parte branca vai ser toda zerada, porque ela vai apagar nessa soma aqui, porque o Y estrela é 0. Mas não vai ser a parte preta, porque a parte preta não está toda dizendo que é 100%. Então, ela vai ficar um pouco menos. A união é a soma das duas menos a interseção. A união de qualquer dois conjuntos é todos os elementos de um, todos os elementos de outro, menos os elementos que foram contados duas vezes, que são os que estão na interseção. Essa é a teoria de conjuntos. Então, eu posso pensar numa interseção sobre união. Aqui está a explicação. Por que a união é isso aqui? É porque é todo mundo que está aqui, todo mundo que está em azul, e tem essa área aqui que está contada duas vezes, o subtrai.
Opa. Ah, não, é a mesma coisa. Então, eu posso fazer o DICE nessa situação. Ou posso fazer IOU nessa situação. Está aqui. O DICE estaria ali e o IOU estaria aqui. Eu poderia fazer essas contas sem ter que binalizar. E poderia ter uma função de perda soft aqui também. Seria uma outra possibilidade. Então, revendo, só a gente falou de DICE, que é o F1, falou de IOU, falou de Recall, Precision e Accuracy. Tá? E acurácia, que são as coisas de erros que a gente vai ter. Além daqueles outros erros que eu já falei na aula passada, que é de comparar as distribuições probabilísticas, que é o tal do cross entropy, das duas coisas. Fora disso, se você for ler a literatura, livros de coisas, você vai achar mudanças nessas coisas. Por exemplo, muitas vezes, quando você tem classes muito desbalanceadas, você tem algumas correções que as pessoas fazem para conseguir o que acontece? Quando você tem uma classe muito pouco apresentada para o treinamento, a tendência da rede é ignorar aquela classe, porque o gradiente, o erro, tudo foi puxando, teve 900 indo para lá e um vindo para cá, e foi para lá. Então, às vezes, se aumenta esse peso desse erro das pequenas classes, fazendo modificações nessas formas. Aí vem as focal loss, tem loss que tem nome, não sei o que, o nome de um cara que inventou aquela loss. Então, tem outras coisas, mas a base está aqui.